Meus queridos amigos e colegas, bem-vindos ao 17º Serão Anual da Sociedade de Direito J. Reuben Clark. Este serão está sendo transmitido do Centro de Conferências em Salt Lake City, Utah, para capítulos de advogados e alunos em todo o mundo. Somos gratos por estarem conosco esta noite. Meu nome é Joshua Randall e sirvo como presidente internacional da Sociedade de Direito J. Reuben Clark. Vou me juntar a outras pessoas que participarão do nosso programa e que apresentarei em breve. Também temos o privilégio de nos juntarmos ao Elder Dale G. Randall do Quórum dos 12 Apóstolos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e sua esposa, a irmã Ruth Randland. Kevin J. Worthen, reitor da Universidade Brigham Young, e sua esposa Peggy também estão conosco esta noite. Somos muito gratos por seu apoio amável à Sociedade de Direito. Além disso, sentados ao púlpito e conosco na plateia estão os líderes da Sociedade de Direito J. Reuben Clark, juntamente com os líderes das comunidades acadêmica, comercial, religiosa e jurídica. Embora não tenhamos tempo para reconhecer cada um individualmente, reconhecemos sua presença e contribuições significativas para a Sociedade de Direito, para as nossas comunidades e a profissão de advogado. Agradecemos ao Comitê de Satélites da Igreja, ao Departamento de Audiovisual e à equipe de transmissão por tornar esta noite possível. Também agradecemos calorosamente ao Comitê de Serões da Sociedade de Direito por seu trabalho excepcional neste evento. Reconhecemos que muitos de vocês planejaram seus próprios eventos associados a esta transmissão. Somos gratos por seu trabalho e por tudo o que nossos líderes e membros de capítulos locais fazem para avançar na missão da Sociedade de Direito. No mês que vem, a Sociedade de Direito realizará sua 14ª Conferência Anual, uma reunião de alunos de direito, advogados, juízes, educadores jurídicos e muitos outros. A Conferência Anual da Sociedade de Direito é única em seu enfoque nas questões religiosas em muitas áreas do direito e no reconhecimento das convicções religiosas pessoais da pessoa. Embora a educação jurídica contínua seja uma parte importante dessas conferências, as amizades formadas e as oportunidades de inspiração e elevação também são benefícios gratificantes para todos os participantes. Este ano nos encontraremos em Phoenix, Arizona, de 27 a 29 de fevereiro. Teremos o privilégio de ouvir muitos oradores e apresentadores ilustres. Se você ainda não se inscreveu na conferência, faça-o no site jrcls.org. Nosso prazo de inscrição antecipada é 1º de fevereiro e recomendamos que você se inscreva o mais rápido possível. A Sociedade de Direito continua a aumentar sua participação e influência em todo o mundo. Desde esse evento, há um ano, adicionamos novos capítulos na Bolívia, Brasil, Califórnia, Canadá, Equador, Flórida, México, Peru e Utah. Na semana passada, aprovamos um novo capítulo em San Cristóbal, República Dominicana. Centenas de novos membros se juntaram a nós e estão comprometidos em continuar a rica tradição da Sociedade de Direito de fortalecer a lei por meio da influência e do exemplo dignos, proporcionando serviços públicos e promovendo a excelência profissional. O ganhador do Prêmio de Serviços Públicos Franklin S. Richards, que destacaremos mais adiante no programa, foi fundamental para o crescimento da Sociedade de Direito na América Latina e é apenas um dos inúmeros membros da Sociedade de Direito que continuamente se esforçam para servir e liderar pelo exemplo. Por fim, lançaremos em breve um novo site e banco de dados de membros para a Sociedade de Direito. Acreditamos que esses recursos aprimorados nos ajudarão a realizar nosso trabalho de maneira mais eficaz de várias maneiras. Como iniciaremos do zero o nosso banco de dados de membros, precisamos de sua ajuda quando chegar a hora, para se registrarem rapidamente e em seguida ajudarem outras pessoas a fazer o mesmo. Agradecemos desde já a sua cooperação. Nosso programa esta noite continuará da seguinte forma. Rhonda Peck, presidente do capítulo estudantil do curso de Direito da BYU junto à Sociedade de Direito J. Reuben Clark, oferecerá a oração de abertura. Após a oração, Daniel Dallas, membro do Conselho do Capítulo Central de Utah, nos brindará com um número musical, Be Still My Soul. Após o número musical, o prêmio Franklin S. Richards de Serviço Público será entregue por Haroldo Cavalcante, que viajou do Brasil para cá com o nosso ganhador do prêmio, Odacir Prigol, e seus cônjuges.
O exemplo do Odacir de serviço dedicado ao povo de seu país é realmente inspirador. Somos profundamente gratos por seus esforços extraordinários de estar aqui pessoalmente hoje. Em seguida, ouviremos David Channer, vice-conselheiro-geral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e membro do Conselho Diretor da Sociedade de Direito, que apresentará e ajudará a entregar o Prêmio de Serviço Exemplar da Sociedade de Direito à irmã Sharon Eubank. A irmã Eubank teve um impacto em inúmeras vidas, principalmente por seu papel como primeira conselheira na presidência geral da Sociedade de Socorro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e por seu papel por muito tempo como diretora mundial dos serviços de caridade dos Santos dos Últimos Dias, a divisão humanitária da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Após as observações da irmã Eubank, Rick Warner, presidente do Comitê de Serviço de Extensão da Sociedade de Direito, fará a oração de encerramento. Convidamos todos os presentes esta noite para se juntarem a nós para uma recepção no saguão do Centro de Conferências imediatamente após o serão. Por favor, permaneçam em seus lugares após a oração de encerramento para apreciar o poslúdio oferecido por Daniel Dallas. Isso permitirá que os participantes saiam primeiro e formem uma fila de recepção para que possamos cumprimentar cada um de vocês. Obrigado novamente por se juntarem a nós esta noite. Passamos o tempo agora a Rhonda Peck para a oração de abertura. Nosso Pai Celestial, somos gratos por nos reunirmos esta noite para receber a mensagem que nos foi preparada hoje e ouvir daqueles que levam uma vida exemplar em serviço. Somos gratos pela nossa profissão e a oportunidade que temos de fazer parte dessa sociedade, por todos aqueles que sacrificam de seu tempo pelo bem do mundo. Rogamos que Teu Espírito possa estar conosco para nos ajudar e nos inspirar, para possamos saber como fortalecer o mundo. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Em 2014, os moradores de uma casa humilde localizada em um bairro pobre da cidade de Curitiba, no Brasil, receberam uma notificação judicial informando que a casa em que moravam havia sido alienada e que deveriam deixar a propriedade imediato. Cláudia Regina, sua filha Ellen e netos estavam desempregadas, não sabiam o que fazer e não tinham dinheiro para contratar um advogado. Odaci Carlos Prigol liderou um grupo de advogados do capítulo da Sociedade de Direito de Curitiba para estudar o caso. Eles descobriram que a família havia recebido a casa anos atrás como uma doação de um ex-empregador, mas que não havia mudado a posse porque não tinham dinheiro para pagar as despesas. Mais tarde, essa propriedade acabou sendo afetada por uma dívida dos proprietários anteriores e a casa estava sendo usada para pagar essa dívida. Odacir Prigol obteve uma decisão judicial em favor da família depois de provar que a casa era o único imóvel que a família possuía e que a família vivia lá há 3 gerações, muito antes dessa dívida existir. Foi um processo muito difícil e normalmente levaria muitos anos e seria muito caro. Agora, o caso foi encerrado. A família ainda vive naquela casa e eles não foram sobrecarregados com custos judiciais e despesas legais. Este é um dos muitos serviços gratuitos prestados por Odacir Prigol no Brasil. Ele também prestou assistência jurídica gratuita a jovens com transtornos mentais, a crianças com câncer e a idosos. Odacir continua a prestar serviços jurídicos públicos aos pobres, necessitados e inúmeros outros. Ele está sempre disposto a dedicar seu tempo e seu conhecimento às pessoas comuns. Ele é uma verdadeira bênção para a comunidade legal e civil. Ele é um advogado de destaque há mais de 30 anos e, mesmo não sendo membro de a igreja, organizou a Sociedade de Direito J. Reuben Clark, o capítulo de Curitiba, e foi seu primeiro presidente. Ele é um exemplo para todos os outros líderes da sociedade jurídica e nunca hesita em usar seu conhecimento legal para ministrar às pessoas necessitadas. Atualmente, Odacir é presidente do Comitê de Direito e Liberdade Religiosa da Associação dos Advogados do Paraná, no Brasil. Ele está sempre nos lembrando que liberdade religiosa é para todos, porque liberdade religiosa para alguns é realmente liberdade religiosa para ninguém. Odacir é do sul do Brasil e eu sou do Nordeste. Odacir ama seu time de futebol chamado Coxa, enquanto eu prefiro meu poderoso time Vozão. Odacir é um advogado famoso e eu sou um advogado relativamente desconhecido. Odacir é um membro dedicado da Igreja Católica e eu também sou dedicado a outra igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Somos diferentes em muitos aspectos, mas nenhuma dessas diferenças importa. Somos mais que colegas, nós somos amigos. E nossa amizade foi crescendo ano após ano, fornecendo serviços jurídicos gratuitos para aqueles que precisam. Odacir não tem medo de sair de sua zona de conforto e, como advogado, ajudar aqueles que são esquecidos, não apenas aqueles à sua frente. Porque, como disse o presidente J. Reuben Clark Jr., ensinou aos pioneiros, naquele último vagão havia devoção, lealdade e integridade e, acima de tudo, fé nos líderes e no poder e na bondade de Deus. É uma honra e um privilégio estar aqui nesta noite notável para presentear Odacir Carlos Prigol com este distinto prêmio de serviço Franklin S. Richards.
Às vezes, quando as luzes estão brilhando no seu rosto, nem sempre é fácil ver as pessoas que estão na plateia. E nós queríamos ter certeza de reconhecer o elder Quentin L. Cook, do Quórum dos 12 Apóstolos, e sua esposa Mary, a irmã Cheng B. Bingham, que é a presidente-geral da Sociedade de Socorro e que está conosco aqui hoje à noite também. Agradecemos por estarem aqui, apesar de seus calendários bem ocupados. É um grande privilégio apresentar a irmã Eubank como a nossa oradora da Sociedade de Direito J. Reuben Clark em nosso serão. Eu estou muito honrado por poder apresentá-la como um exemplo de serviço na Sociedade J. Reuben Clark. Nós nos encontramos mais cedo esta semana e nós estávamos sentados próximos e eu falei que eu ia apresentá-la e, como é uma pessoa muito modesta, ela simplesmente disse: faça isso de maneira bem curta. E é isso que eu pretendo fazer. Seria muito fácil para mim salientar muitas coisas maravilhosas a respeito da irmã Eubank. Mas eu realmente quero fazer as minhas observações bastante breves para que ela tenha tanto tempo quanto seja possível para aprendermos com a sabedoria dela. A irmã Eubank atualmente serve como primeira conselheira na Presidência Geral da Sociedade de Socorro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é a organização da Igreja de mais ou menos 6 milhões de mulheres com idades de 18 anos e acima. Ela também faz parte da junta e presidente das caridades dos Santos dos Últimos Dias. Ela tem trabalhado nas iniciativas de alívio a desastres e humanitárias. Ela serviu como missionária de tempo integral, ela serviu na missão Helsinki, Finlândia, ela formou-se em inglês da Universidade de Brigham Young e depois disso ela ensinou inglês como segundo idioma no Japão. E aí ela trabalhou no Senado americano também e em uma loja em Provo. E nos últimos 20 anos ela tem estado empregada nos serviços de bem-estar da igreja. E nessa qualidade, em outras posições, ela teve a oportunidade de observar em primeira mão experiências que são de partir o coração das pessoas que estão em desvantagem, daqueles que estão doentes, aqueles que são pobres e os menos afortunados. Ela poderia discutir, falar sobre isso com muitos detalhes, mas ela hesita em fazê-lo, porque se preocupa de que alguma pessoa podem desvalorizar isso, os esforços mais comuns humanitários, especialmente colocando, por exemplo, o ônus sobre um jovem filho que tenha um pai ou mãe idosos. E ela simplesmente diz alô para uma pessoa que esteja passando nas ruas. Esses esforços são tão importantes para ela como fazer um grande esforço e ministrar a pessoas em terras estranhas que estejam passando por um desastre. E apesar dessa visão macro, ela também se lembra da visão micro, e que no fim de tudo ajuda, exatamente como o Salvador serviu, e eu sei que é assim que ela tem servido. E então as palavras que ela proferiu para alunos da BYU ressoam junto comigo a respeito da verdade. Ela disse: eu acredito que o Senhor frequentemente não está pedindo que nós façamos grandes esforços. Ele basicamente quer que nós dediquemos minutos de nossa vida todos os dias para as pessoas que estejam
com problemas. A irmã Eubank, ela vê em cada encontro com um ser humano não apenas um ser comum, mas uma oportunidade extraordinária de servir. Ela pede que compartilhemos isso. Por mais de 2 décadas, ela serviu e elevou seus colegas e amigos, e como reconhecimento de seu serviço, a Sociedade Legal J. Reuben Clark gostaria de apresentar a ela um prêmio de serviço exemplar. Eu espero ouvir logo a respeito dela e quero que nós demos as boas-vindas como nossa oradora e demos os parabéns a ela ao receber este prêmio por ser amiga de todos e uma pessoa humanitária extraordinária. Obrigada. Obrigado. Estou tão nervosa. Me pergunta, por que você está nervosa? Você sempre fala na conferência geral. Mas eu tenho tanto respeito pela Sociedade J. Reuben Clark, por todos que estão aqui e meus amigos, principalmente a minha amiga Sister Bingham, que me surpreendeu estando aqui hoje. E, claro, todos os que estão se unindo a nós em todo o mundo. Tenho tanto prazer em estar compartilhando esta premiação com o Odaciri e tantos outros que eu respeito tremendamente. Preciso agradecer ao Daniel, que tocou essa música tão especial que é tão significativa para mim, que servi em missão na Finlândia. Então, com esse acalme-se minha alma, eu vou começar a minha mensagem. Eu era uma jovem assistente social e no 7º andar do escritório da igreja havia uma citação do J. Reuben Clark. Vocês o conhecem por causa da Sociedade J. Reuben Clark, todo o seu trabalho que ele fez na primeira presidência e na Escola de Direito, mas para mim ele deu uma citação que é a citação essencial de bem-estar que todo trabalhador, todo assistente social conhece. O real objetivo a longo prazo do plano de bem-estar é a construção do caráter, edificação dos membros da igreja, doadores e receptores, resgatando tudo o que há de melhor no fundo de cada um e trazendo, são palavras antigas, mas fazendo florescer e frutificar a riqueza latente do Espírito, que afinal é a missão e o propósito e a razão de ser desta igreja. A natureza do trabalho de assistência e desenvolvimento nos expõe a circunstâncias injustas e desastrosas, e essas circunstâncias são como uma geada que mata o potencial de flores e frutos dos seres humanos, aquilo que temos dentro de nós. Quando essas circunstâncias são tão severas, as pessoas até se esforçam meramente para sobreviver. Como, por exemplo, a tragédia de meninos e meninas de 10 anos que têm que fazer trabalho e serviço em vez de estar na escola. O desgosto, a tristeza de uma morte quando os médicos sabiam o que fazer, mas não tinham o remédio ou equipamento. É a perda de potencial quando crianças de 3 anos não recebem nutrição suficiente para que seus cérebros se desenvolvam normalmente. E também a violência e o abuso que se tornaram tão prevalentes quando a lei está sendo subvertida. Como o que aconteceu em Curitiba, perder o seu lar por não ter o dinheiro para ter a documentação legal necessária. O presidente J. Reuben Clark disse que a missão e o propósito e a razão de ser membro da Igreja de Jesus Cristo é edificar o caráter de doadores e receptores, resgatando o melhor de cada um de nós. Acredito que a genialidade desta sociedade, nomeada com ele, é porque ela nos motiva, aqueles que praticam o direito e emprestam sua fé, sua experiência para melhorar a sociedade de inúmeras maneiras.
Este ano estamos começando uma década maravilhosa de comemoração à restauração de todas as coisas. Foi introduzida dramaticamente em abril de 1820, quando Joseph Smith viu e falou com o pai e o filho. O presidente M. Russell Ballard descreveu recentemente na La Liahona algumas das maneiras importantes pelas quais o Senhor preparou a terra para a restauração. E eu vou até usar um pouquinho de plágio do que ele falou, mas eu gostaria com isso de mostrar uma progressão ao longo de 2000 anos, como o Senhor tinha essa visão e sabia do que eu precisava fazer num nível tão pequeno como eu. Então, eu me identifico com a ideia dessas revoluções e sei que algumas ainda estarão para acontecer, preparando o caminho para a segunda vinda. Então, eu chamei de as 9 receitas revolucionárias para o banquete das coisas gordas. E eu realmente me identifico com a ideia que o Senhor usa essas revoluções para aumentar as oportunidades de seus filhos para se conectarem a Ele através do Evangelho. Então, a primeira que eu queria falar ou abordar, ninguém a chamou assim antes, fui eu que a chamei assim, a Revolução dos Mortos. Antes de Cristo, a ênfase era ter um conhecimento prévio de que Cristo viria, e havia uma grande ênfase em guardar os registros que falavam sobre isso. Depois da doutrina de Cristo e da expiação, então uma série de revelações poderosas começaram a abrir caminhos cada vez mais para os filhos de Deus ouvirem sobre o seu plano e terem a liberdade de agirem por si mesmos. Então, se eu lhes perguntar quantas pessoas vocês pensam ou estimam já ter vivido na Terra até hoje, no total? Acho que ninguém vai saber isso. Existem muitos fatores complicados dessa resposta, mas os cientistas estimam que já houve 108 bilhões que já viveram nessa Terra. Então, quantas pessoas estão na Terra hoje? Quase 8 bilhões, mais ou menos, estão vivas. Então, ao fazermos os cálculos, podemos ver que aproximadamente 100 bilhões de pessoas devem estar no mundo espiritual. E a visita de Cristo ao mundo espiritual, logo depois da ressurreição, foi a oportunidade para organizar o trabalho missionário para aqueles que não conheceram quando estiveram na Terra. É um empreendimento massivo. 100 bilhões de almas. Agradecemos ao presidente Joseph F. Smith pela revelação e por tudo que sabemos por causa da visão dele e de toda a dor que ele sentia por todas as mortes que já aconteceram na família dele e na Terra. Então, essa revelação me deixou uma impressão de quanto mais pessoas existem no mundo espiritual e quão importante esse trabalho. Ele é tão mais relevante do que as pessoas que ainda não ouviram o Evangelho de Jesus Cristo na mortalidade. Aprender sobre Jesus Cristo no mundo espiritual usa o talento exponencial de todos os profetas e apóstolos e missionários, ministros, videntes, mães e pais, em todos os períodos de tempo. O escopo é maior do que posso imaginar. Vocês vão ver que é um slide muito direto aqui, mas quando Jesus morreu e veio para as almas e organizar o seu trabalho para ser pregado aos que estavam do outro lado do véu, diz quem estava lá, diz que nosso pai Adão estava lá e a nossa gloriosa mãe Eva, e começa a listar outras pessoas e muitas das retas filhas que adoraram a Deus. Eu quis colocar alguns nomes aqui. E ele fala de Abel, de Sete, de Shem, de Noé, de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Isaías, Daniel, Ezequiel, Elias, Malaquias, todos os profetas nefitas, Joseph Smith, seu próprio tio, seu irmão Hiram,
John Taylor e todos que o seguiram. Para mim, é uma força missionária impressionante. Imagine o que eles estão fazendo. Eles estão ligando as famílias, os filhos e filhas de Elohim juntos, vivos e mortos em um todo. Moroni estava certo. Sem ela, a terra inteira seria totalmente devastada. Então, é uma revolução importantíssima que às vezes não pensamos. A segunda revolução, o Elder Ballard falou sobre a mudança do uso de tábuas e de pedras de argila pesadas. E se vocês querem, se você quisesse manter no registro, você tinha que assar um pedaço de barro e ter uma forma muito condensada de escrita. Era trabalhosa, difícil, pesada, difícil de mudar. Só podia ser possível em certos lugares. E a mudança disso para o papiro ou o papel foi uma grande revolução, porque podia ser editada, era portátil, muitas pessoas podiam usar, muitas cópias podiam ser feitas. O presidente Ballard diz que esses materiais para escrita facilitaram as pessoas a conhecerem mais o trabalho dos profetas. E assim, muitos escribas desconhecidos puderam transmitir escritos sagrados em várias cópias para que as chamas da fé nunca fossem extintas. Seguindo isso, veio a revolução da imprensa. Então, Gutenberg foi um instrumento na mão do Senhor para aumentar o conhecimento e a compreensão e a fé do mundo. Não sei se vocês sabiam, mas foi o resultado do que aconteceu. A sua prensa de tipos móveis, em 1439, iniciou uma revolução da imprensa que mudou o mundo para sempre, facilitando a ampla circulação de ideias e informações que se tornaram agentes de mudança. Os estudiosos estimam que existiam cerca de 30 mil livros na Europa na época em que Gutenberg publicou a Bíblia em sua prensa. 50 anos após essa invenção, 12 milhões podiam ser encontrados na Europa. Isso era apenas o começo. A Reforma Protestante utilizou a invenção de Gutenberg para espalhar suas ideias e levar, particularmente a Bíblia, a pessoas comuns de maneiras que ninguém em gerações anteriores poderiam imaginar. Seguindo essa revolução, a revolução da imprensa, ela foi alimentada por um aumento na alfabetização e da tradução, permitindo que muito mais pessoas na Europa pudessem ler as Escrituras em suas próprias línguas. Durante séculos, essas pessoas aprenderam sobre a Bíblia simplesmente através de sermões dados por padres. Mas nos séculos XV e XVI, os reformadores religiosos criaram novas traduções da Bíblia nas línguas comuns na Europa. William Tyndale e outros deram suas vidas nessa causa revolucionária. O resultado é que, em 1800, a maioria das famílias, inclusive a de Joseph e Lucy Mack Smith, possuíam uma Bíblia e liam regularmente. De fato, muitas pessoas aprenderam a ler ouvindo e lendo e estudando a Bíblia. A revolução política. Muitas dessas revoluções anteriores que descrevi prepararam o caminho para revoluções políticas e democráticas que varreram a Europa e as Américas nos séculos 17, 18 e 19. A mudança do clima político na Europa e na América deu às pessoas maior liberdade para escolher seu próprio caminho religioso. A liberdade religiosa e os direitos individuais foram protegidos pela lei. Isso preparou diretamente as bases para a restauração com Joseph Smith nos Estados Unidos. A revolução da tecnologia é um cumprimento do que foi prometido em Joel 2:28. Quando a verdade começou a ser restaurada, ele também começou a derramar seu espírito sobre toda a terra, inclusive sobre os que estavam preparados para sonhar com novas tecnologias de transporte, medicina, comunicação, que levariam a restauração adiante. Ao levantar o profeta, o Senhor também inspirou homens e mulheres para inventar tecnologias de transporte, como canais, telégrafos, ferrovias, máquinas a vapor, aviões, avanços médicos que erradicaram doenças, que controlaram a dor e que prolongaram a vida e deficiências foram mitigadas. Sou muito grata por todas essas coisas revolucionárias que não existiam apenas talvez nos últimos 150 anos.
rádio, a televisão, a internet, smartphones, máquinas de tradução, inteligência artificial, tudo isso supera a distância, bloqueios de linguagem e acesso nas pessoas mais remotas na Terra. Todo mundo, mesmo as pessoas que estão abaixo da linha de pobreza, podem pegar um desses aparelhos. Isso é tão importante, ter essa forma de nos comunicarmos com as pessoas. Todas essas revoluções, creio, foram colocadas na Terra para que o Evangelho pudesse chegar em todos os cantos da Terra. Eu li sobre o artigo que falava sobre o falecimento de Clay Christensen. Ele era um grande amigo da sociedade. Ele chamava de disrupção ou interrupção da inovação. O que está acontecendo com essas revoluções é que a interrupção pela inovação é uma peça insignificante, às vezes, que é capaz de ser tão transformativa e mudar o mundo ou mudar a história. E acho que, de muitas formas, o Senhor usa a nós, a Sharon Eubank, ou vocês, ou alguém que não pensa que é especial, que é comum, como um fator de mudança extraordinária. E o Senhor diz que pelas coisas pequenas eu farei meu grande trabalho. Ele está usando a todos nós como interruptores da inovação. Eu agradeço pela sua grande vida e pela maneira como ele nos fez pensar. Gostaria de acrescentar aqui a Revolução do Templo. Eu nasci em 63. Quantos templos você acham que havia quando eu nasci? 12 somente. Apenas 12 templos. Agora existem 7 sendo renovados, 15 sendo construídos e 35 anunciados. Então, no total, 217 templos. Isso quer dizer que 212 templos, 205 templos foram construídos durante a minha vida. A igreja tem os fundos para fazer isso. Isso é um milagre. A igreja tem o povo para ser presidentes, os diretores, os registradores, trabalhadores. Um milagre. O mundo tem tido paz e aceitação suficientes para permitir que sejam construídos. Um milagre. Milhões de ordenanças por ano fluem desse templo. O trabalho é suprido pela genealogia, história da família, revolução na preservação de registros, em grande parte facilitado por não membros da igreja que sentem o espírito de Elias. É sem precedentes. Esse é o trabalho do sacerdócio sendo silenciosamente realizado por pessoas do sacerdócio, como Moisés um dia visualizou. O mundo nunca teve mais de 1 milhão de homens, mulheres e crianças com recomendações do templo. Não sei o número exato, mas pensem que o padrão de sacrifício, consagração, moralidade e obediência às leis de Deus que essa estatística representa, isso é revolucionário. Eu sei que não é o melhor título que eu escolhi aqui, mas eu gostaria de chamar que haverá um templo onde haverá um templo estabelecido em todo lugar da terra e vamos entrar nos templos e trabalhar pelos nossos queridos dia e noite. Isso foi dito em 1870. Esses são os frutos que nós vemos hoje. Aqui eu chamo a revolução de homens e mulheres. E aqui não é uma versão feminista, nem de polêmica, mas acho que o mundo raramente está livre da tensão do patriarcalismo e abuso do relacionamento absolutamente essencial entre homens e mulheres. E por milênios, os direitos das pessoas, das mulheres, não têm sido protegidos. Houve breves períodos de verdadeira interdependência entre filhos e filhas de Deus na história da Terra, mas não muito. Apesar disso, é esse o verdadeiro padrão de Deus. É seu caminho e Ele o está restaurando também na Terra, para que, juntos, homens e mulheres possam finalmente construir Sião. É isso que a Revolução do Templo anuncia. O padrão é ensinado nos templos. Sião só pode ser realizada por homens e mulheres, cada um com sua autoridade e poder, trabalhando juntos em cooperação. Ainda temos muito a fazer.
Em 1842, Joseph Smith estava contemplando a construção do templo de Nauvoo, lá em cima da montanha, fazendo todo o sacrifício que podiam. Mas Joseph, e talvez só Joseph, sabia que a função do templo de Nauvoo não ia ser a mesma do templo de Kirtland. Ele precisava preparar as irmãs e os irmãos para os papéis e ordenanças que seriam revelados ali. Então, Joseph, na fundação da Sociedade de Socorro, disse que agora eu viro a chave em nome de Deus e essa sociedade terá alegria e o conhecimento, inteligência, e esse será o começo de melhores dias para essa sociedade. Então, ao olhar para a história dos 150 anos antes, houve 8 períodos onde as mulheres podiam votar e alguns deles foram rescindidos imediatamente. Depois de 1842, a história explode com o desejo da parte de pessoas que queriam garantir esses direitos sob a lei, de ter representação. E acredito que quando Joseph Smith virou essa chave, ele virou-a para todas as mulheres em toda a terra. George Albert Smith disse a mesma coisa, que quando o profeta Joseph Smith virou a chave para a emancipação das mulheres, foi virada para todo mundo. E de geração em geração, o número de mulheres que puderam usufruir dessas bênçãos de liberdade religiosa e civil tem aumentado. Mas não é o suficiente só avançar a causa da mulher. O que fazemos com os nossos direitos e com os nossos privilégios? A Sociedade de Socorro, a fundação da Sociedade de Socorro virou essa chave. Ela tem 3 propósitos. Primeiro é edificar a fé no Senhor Jesus Cristo e ajudar e apoiar a habilidade de outras pessoas para expressar sua fé como queiram. Como dissemos no começo, se todas as pessoas não tiverem liberdade religiosa, ninguém tem. Parte da nossa sociedade é edificar essa fé de dentro para fora, para a sociedade. Outra parte da Sociedade de Socorro é as famílias. Fortalecer as famílias em todas as suas realidades e produzir esse fundamento para que tenham o que precisam para suas necessidades e poderem servir a outros. E o terceiro propósito da Sociedade de Socorro, e eu uso aqui uma citação do Elder Whitsoe, ele disse: o alívio da doença, da pobreza, da dúvida, da ignorância, de tudo que limita a alegria e o progresso das mulheres. Então, a Sister Jean Bingham, que está aqui na audiência, falou de maneira comovida sobre certas circunstâncias que são empecilhos do progresso de muitas mulheres no mundo. São tão difíceis que praticamente destroem o progresso e que as pessoas não podem se juntar à trilha do convênio por causa dessas circunstâncias. E aqui, numa citação que diz que a interdependência de homens e mulheres ao realizar o trabalho de Deus através do seu poder é central ao Evangelho de Jesus Cristo restaurado através do profeta Joseph Smith. Então, estou falando dessa interdependência entre homens e mulheres, de como ajudarmos esse entendimento a crescer. Não existe um programa para tratar de tudo isso. Ela fala de má nutrição, de abuso, de analfabetismo e de estresse emocional. Essas coisas não há uma iniciativa global que trata de tudo isso, mas se estivermos conscientes, cada um de nós em nosso círculo, com as habilidades profissionais e espirituais que tivermos para trazer esses recursos, porque eles afetam a nós, afetam a nossa família e as pessoas em nossas comunidades e nos impedem de progredir. A última revolução é a Revolução de Sião, da qual quero falar. Se olharmos com cuidado, existe aqui um cruzeiro. Eu não sei que cruzeiro vai para Sião. Espero que haja um. O que eu acho dessa revolução para criar Sião é que esse passo vai ser difícil e vai ser confuso, porque Satanás usa todas as revoluções que já falamos para seus próprios fins malévolos e para a miséria. A poluição das tecnologias envolve a terra.
Sujeira, degradação e atos desumanos são comunicados a todos os cantos remotos da Terra usando a tecnologia. A política termina em violência bruta à medida que direitos humanos são violados pelo poder. À medida que a oposição aumenta em direção a todos os cantos da Terra, a polarização se torna severa. E não é uma polarização de Santos Últimos Dias e outros. É uma polarização de ou você acredita em Deus ou não. Ou você está disposto a trabalhar em harmonia com outros ou não. Ou você manterá e guardará o Estado do Direito para o bem da sociedade ou não. Sião será edificada por aqueles que desejam unificar seus corações e mentes para o progresso pacífico de as pessoas de todas as fés e para erradicar todo tipo de pobreza. Tudo fora de Sião acabará por se autodestruir, porque eles não têm o desejo de seguir esses princípios fundamentais. As caridades dos santos dos últimos dias, que são os esforços humanitários coletivos dos santos dos últimos dias, estão se esforçando por meio de doadores e receptores para abordar questões de pobreza. Seu trabalho, essencialmente, é lançar as pedras fundamentais de Sião. Estou falando de todos nós que estamos tentando viver os princípios de Sião. Então, compartilhar livremente a experiência para que possamos ter uma só mente. Trabalhar lado a lado com outras pessoas muito diferentes de nós para termos um único coração. Queremos guardar as leis do céu e da terra e edificar nosso caráter para que não haja pobres entre nós. Eu gostaria aqui de compartilhar com vocês uma história das Filipinas. Em abril de 2018, a família Hernandes estava em Los Angeles, era Páscoa, e eles estavam no Parque Griffin, estavam fazendo um piquenique ali. E alguns dos meninos e algumas das crianças entraram num abrigo que estava aberto, uma cabana, e eles começaram a pular ali. E uma das tábuas do piso quebrou e uma das crianças de 14 anos caiu num buraco muito profundo e desapareceu. E as crianças começaram a gritar pelo nome dele, Jesse, e ninguém respondeu. Eles só conseguiam ouvir água corrente. Então as crianças correram para pegar os pais e disseram, o Jesse caiu no buraco. Chamaram a emergência e eles vieram. Ele entrou numa cabana ali que não estava ativa e ele entrou no sistema de esgoto de Los Angeles. Então essa criança entrou naquele buraco e entrou pelo esgoto que corre por essa rede de tubulações subterrâneas em Los Angeles, passa por baixo de estradas, e ninguém pensou como nós podemos solucionar esse problema. Eles pegaram um mapa do sistema de esgotos de Los Angeles e tentaram projetar onde ele estaria nessa rede de tubulações, para que nós possamos estar à frente dele e tentar interceptá-lo antes dele ir para o oceano ou para outros lugares. Alguém teve a ideia de pegar uma prancha de surf e quebrá-la em pedaços e colocar câmeras GoPro e jogá-la na tubulação para que elas pudessem filmar dentro da tubulação e mostrar imagens pela televisão. Então, eles tinham 14 telas ali assistindo por onde as câmeras iam para buscar qualquer sinal do Jesse, qualquer coisa, para tentar entender por que canalização ele tinha entrado. E depois de horas, as pessoas estavam quase desistindo. Triste, é um ambiente tão difícil que ninguém poderia mandar alguém ali. E nós vamos ter que dizer à família. Mas quando eles estavam falando sobre isso, uma pessoa falou, o que é aquilo ali? E num das tubulações, eles conseguiram ver alguma coisa que parecia com uma mão tocando a parede da tubulação. Foi a única coisa que eles viram. E seguiram aquele túnel e tentaram projetar de onde ele iria, para onde ele iria. Quase 10 horas depois. Podem imaginar se você fosse o Jesse naquele lugar. Eles imaginaram que se eles estivessem num determinado ponto, então eles fecharam todas as estradas e eles abriram
um buraco ali, havia ali um caminhão de incêndio e eles colocaram uma luz gigante ali dentro daquele buraco para tentar ver se o encontravam. Ao projetar a luz ali dentro, eles viram o Jesse, ele estava no fundo daquele túnel. E eles baixaram uma mangueira do caminhão de incêndio e o levantaram dali. E ele cheirava tão mal. Eles tiveram que usar depois a mangueira para lavá-lo. Ele ligou para sua mãe com um celular que lhe deram. Tinha já se passado 13 horas. Se você fosse o Jesse, o que você diria? Ele disse, mãe, eu estou vivo. Vem me pegar. Eu não vou aqui tirar as conclusões. Vocês são advogados muito inteligentes, mas podem ver, quando o presidente Nelson diz que esse é o maior privilégio que temos, coligar Israel em ambos os lados do véu. Quando o presidente Monson nos mandou para o resgate, todos nós podemos cair no esgoto e nós podemos sair. Precisamos de pessoas que tenham ideias inovadoras, que acreditem em nós, que projetem para onde estamos indo e gente que nos limpe e que nos chame para vir para casa. É isso que o Evangelho de Jesus Cristo faz. Para o que nós vivemos. Esse é o primeiro exemplo que eu queria dar. O segundo exemplo é um vídeo. Vem da Tailândia e vocês vão ver um jovem que está vivendo a sua vida cotidiana, mas ao assistirem, gostaria que vocês se colocassem no lugar dele e tentem imaginar que cada ato simples que ele realiza tem uma aplicação com a palavra da lei, com a regra da lei. Esse é o vídeo. O que ele recebe de volta por fazer isso todos os dias? Ele não recebe nada. Não se tornará mais rico. Não vai aparecer na televisão. Continua anônimo. E não é mais famoso por isso. O que ele recebe são emoções. Ele testemunha a felicidade. Encontra um entendimento mais profundo. Sente amor. Recebe o que o dinheiro não pode comprar. Um mundo mais belo. E a sua vida? O que você mais busca na sua vida?
It's this beautiful message, and then it's a commercial for life insurance. Essa mensagem tão linda, no final um anúncio de seguro de vida. Mas ele liga uma calha, uma planta, ele ajuda a levantar um fardo para um trabalhador, divide a sua comida com um cachorro que não devia nem estar no restaurante. Ele responde ao desejo de uma mãe pela educação da sua filha. E ele deixa frutas para uma pessoa que não pode sair de casa. E dá o seu assento num ônibus. E ele não consegue, ele não ganha nada de volta. Ele não vai ser sócio de ninguém, não vai ser mostrado na TV, ele é anônimo. O que ele consegue é conexão, os relacionamentos. Ele testemunha a felicidade dessas pessoas. Ele recebe o que o dinheiro não pode comprar. E na sua vida, a pergunta é, o que você mais deseja? Existem literalmente milhões de advogados no mundo. A Associação de Advogados aqui diz que o número de advogados nos Estados Unidos cresceu mais de 15% nos últimos 10 anos. Mas quantos desses homens e mulheres estão comprometidos com as revoluções que descrevemos? Quantos não se dobram ao interesse pessoal e à corrupção? Quantos fizeram seus votos no templo sagrado de obedecer e consagrar para que não haja pobres entre nós? As Escrituras ensinam que o grande resultado da nossa experiência mortal é uma conexão mais profunda com Deus e com Jesus Cristo. Cristo disse que esses dois mandamentos dependem de toda a lei e profetas. Portanto, a pergunta que foi feita no grande conselho do céu é relevante para cada um de nós. Jesus disse, da mesma maneira que respondeu, quem enviarei? Todos os dias você vê fardos, recursos que não estão ligados a pessoas, crianças que não estão na escola, vizinhos que não podem viver como deveriam, pessoas que estão em pé e que deveriam estar sentadas. Então, essa pergunta sussurra-se no nosso ouvido, a quem enviarei? Comecei hoje falando de 2 milênios de história aqui para elevar a nossa visão do que está acontecendo de importante. E o presidente Oaks disse em 91, a ideia mais importante para qualquer um de nós é que essa vida, com todas as suas vantagens e desvantagens, é apenas temporária. Faz parte de um grande todo. Nosso desafio é desenvolver as perspectivas a serem realizadas e a força para agir de acordo com a percepção de que as realizações realmente importantes dessa vida são aquelas que trazem consequências duradouras e favoráveis para a eternidade. Eu gostaria de terminar com a escritura em Doutrina e Convênio 51, que é onde eu baseio todo o meu desejo. E se vocês já me ouviram ler antes, eu gostaria que vocês me ouvissem lê-la mais de 100 vezes. Doutrina e Convênio 58. Por agora não podeis, com vossos olhos naturais, ver o desígnio de vosso Deus com respeito às coisas que virão mais tarde, nem a glória que se seguirá depois de muita tribulação. Pois após muitas tribulações vêm as bênçãos. Portanto, vem um dia em que sereis coroados de muita glória. Lembrai-vos disso que vos digo. Por esta causa vos enviei, para que vossos corações fossem obedientes e preparados para prestar o testemunho das coisas que estão por vir, e também para que tivesseis a honra de estabelecer o alicerce e de testificar quanto à terra na qual a Sião de Deus será edificada, e também para que um banquete de coisas gordas fosse preparado para os pobres. Sim, um banquete de coisas gordas de vinho puro para a terra, uma ceia do Senhor bem preparada para a qual todas as nações serão convidadas. Primeiro o rico, o instruído, o sábio e o nobre. E depois vem o dia do meu poder. Então o pobre, o coxo e o cego e o surdo virão às bodas do Cordeiro e participarão da ceia do Senhor preparada para o grande dia que virá. Para que o testemunho saia de Sião. Sim, e para esta causa vos enviei. Presto o meu testemunho que Jesus Cristo virá novamente. E temos o privilégio e a responsabilidade de preparar a terra para Ele. Que o trabalho de Jesus Cristo esteja nos nossos corações e nossas mentes diariamente. Que a sociedade de Abraham Clark possa cumprir a sua missão de ser uma luz diante das nações e dar as mãos com outras boas pessoas em outras sociedades que desejam o mesmo. E que o Espírito Santo nos aponte claramente as coisas que cada um pode realizar para prepararmos um banquete das coisas gordas para os pobres. É minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém.
Nosso querido Pai Celestial, somos muito gratos esta noite pelas muitas bênçãos que recebemos de Ti. Somos gratos por esta noite, por termos sido edificados. Também gratos por sabermos que as coisas que tens feito no milênio para realizar estas coisas, sabemos que podes fazer Tua obra. Oramos para que possamos ser Teus servos e instrumentos valiosos em Tuas mãos para fazer o bem em todo o mundo, onde quer que estejamos. Somos gratos por tudo o que tens feito e agora está fazendo e que ainda farás para fazer com que aconteça a Tua obra. Pai, sabemos que não podemos fazer tudo, mas oramos para que possamos fazer o bem, para que possamos fazer coisas boas todos os dias, para que possamos ser guiados para aqueles que estão em sofrimento, para podermos aliviar seu sofrimento. Oramos para que tenhamos estas oportunidades e possamos tirar proveito delas. E em tudo o que fazemos, Pai, pedimos que sejas glorificado, para que Tua obra se realize. Aqui estamos nós. Envia-nos e permite que estejamos em Tuas mãos. E agradecemos por tudo o que temos e dizemos isto em nome de Jesus Cristo. Amém.